Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal de uma coedição do Miguel Videira. E Miguel, o Primeiro-Ministro vai receber uma delegação da CGTP no início do próximo ano. Vai ser a 7 de janeiro. Sim, a pedido da Central Sindical, o Gabinete do Primeiro-Ministro confirmou à agência Lusa a realização deste encontro no início de 2026. A reunião foi pedida pela CGTP. Ontem, a CGTP Intersindical reafirmava a exigência de que este pacote laboral seja retirado. Deve ser uma consequência, defendia esta Central Sindical, do nível de participação na greve geral da passada semana. E para hoje está agendada a reunião que vai juntar a Ministra do Trabalho e uma delegação da UGT. Sim, um encontro agendado para as 5 da tarde e em que vai ser discutida mais uma vez a reforma laboral proposta pelo Governo, o anteprojeto apresentado pelo Governo, sendo que a Ministra do Trabalho manifestou ontem, de visita à Madeira, a disponibilidade para negociar as propostas do Executivo, mas deixava também o aviso que não é intenção do Governo voltar à estaca zero. É este o ponto de partida para o encontro que acontece mais logo e que vai juntar a Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, e o Secretário-Geral da UGT, Mário Mourão. E o Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve saúda o regresso da Fórmula 1 à região. Uma notícia positiva para o Algarve, diz Hélder Martins, seja pelas consequências diretas na economia, seja pelo impacto mediático da competição. Associo aquilo que é o negócio direto de milhares de pessoas que vêm à região, de pessoas com grande poder económico que depois ficam na região mais alguns dias, associo isso à imagem da transmissão a partir do Algarve para o mundo inteiro, com um horizonte de muitos milhões de espectadores, com uma prova de facto, com o interesse em Fórmula 1. Para Hélder Martins, um evento desta magnitude terá sempre um forte impacto na região, especialmente se a prova for agendada para a época baixa. O impacto será maior se for fora daqueles 3 meses de pico de verão, porque aí, no fundo, nós temos mais disponibilidade e temos mais falta de negócio. Nesses 3 meses de pico nós estamos cheios e, portanto, não tem a mesma valência. É evidente que esse é um calendário mundial, será discutido na altura, mas resta a outra parte que eu citei, que é o impacto mediático e é um impacto de promoção para o destino. Uma bela publicidade para a região do Algarve, sublinha Hélder Martins. O circuito de Portimão já acolheu o Grande Prémio de Fórmula 1, foi em 2020 e 2021. Hélder Martins sublinha que, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, na altura, várias instituições hoteleiras registaram os melhores resultados de sempre. E a satisfação dos empresários do setor hoteleiro é partilhada pelo Ministro da Economia. Que esta manhã tem uma conferência de imprensa para anunciar de forma oficial o regresso da Fórmula 1 ao Algarve. Manuel Castro Almeida sublinha que o retorno financeiro do evento vai ser superior ao investimento que o Estado tem de fazer. A realização desta prova estimamos que possa trazer a Portugal, em cada um dos anos, cerca de 200 mil visitantes, entre 150 mil espectadores, mais de metade dos quais internacionais e mais de 50 mil profissionais. Espera-se um impacto económico não inferior a 140 milhões de euros em cada um dos anos. E o custo estimado para o Estado será inferior ao valor da receita esperada de impostos sobre a atividade económica associada a estas corridas. E à semelhança do Presidente da Associação que representa o setor hoteleiro, também o Ministro da Economia salienta o contributo do evento para a imagem de Portugal. É uma grande oportunidade para os portugueses, amantes deste desporto, poderem assistir às corridas ao vivo. É uma grande oportunidade para a valorização do Algarve como destino turístico diversificado e para toda a sua economia local. E é uma excepcional promoção da imagem de Portugal junto de quase 1.000 milhões de pessoas,
como um país moderno, dinâmico, ambicioso, com capacidade de atrair os eventos mais exigentes à escala mundial. O contributo da passagem por Portugal, da Fórmula 1, em especial para a imagem do país, sendo que o Ministro da Economia garante também um retorno económico. Não é claro quanto é que o Estado vai ter de gastar para a realização destas provas do calendário mundial de Fórmula 1. E Miguel, o presidente da Ucrânia, diz que o plano de paz vai estar pronto para ser apresentado à Rússia daqui a alguns dias. Sim, numa mensagem enviada aos jornalistas via WhatsApp, Volodymyr Zelensky revelou que o Congresso norte-americano deve votar as garantias de segurança pedidas por Kiev e que entre hoje ou amanhã vão ser finalizados alguns documentos em falta. Ora, em concreto, são 5 documentos relativos a medidas de segurança, incluindo uma espécie de artigo quintenato que estabelece o princípio da defesa coletiva, ou seja, um ataque armado contra um Estado-membro é considerado um ataque contra todos. A declaração de Zelensky surge depois de 2 dias de negociações com os enviados especiais norte-americanos e uma reunião com os líderes europeus em Berlim. Apesar das autoridades norte-americanas garantirem que 90% dos problemas pendentes entre a Ucrânia e a Rússia estão resolvidos, a verdade é que ainda é necessário ultrapassar o principal ponto de discórdia entre Washington e Kiev. Donald Trump quer que a Ucrânia ceda as partes da região de Donbass que ainda controla, enquanto a Ucrânia quer manter as fronteiras e os territórios que ainda estão na posse das autoridades de Kiev. Passam 6 minutos da 1 da tarde. Miguel Videira, que outros temas estão em destaque? Ainda não foram encontrados os 3 pescadores desaparecidos em Caminha. As buscas foram retomadas esta manhã, mas essas mesmas buscas estão a ser dificultadas pela forte agitação marítima. Em declarações à agência Lusa, o comandante da Capitania de Caminha, Fernando Pereira, assegura que as buscas vão continuar concentradas junto ao porto. Além dos meios de socorro portugueses, as buscas estão a decorrer também com a ajuda de um helicóptero de salvamento marítimo de Espanha. Gianluigi Donnarumma venceu o prémio de melhor guarda-redes do ano para a FIFA. O organismo máximo do futebol mundial entrega hoje os galardões de Best numa cerimónia que arranca às 5 da tarde e que tem como nomeados Nuno Mendes, Vitinha e Roberto Martínez. Mas ao longo do dia vão sendo conhecidos alguns prémios. No futebol feminino, Anna Hampton foi eleita a melhor guarda-redes. Já os adeptos do Zaco, clube do Iraque, foram reconhecidos como os melhores adeptos pela iniciativa de lançarem brinquedos para o relevado, com o objetivo de serem depois doados a crianças doentes. Ainda sobre futebol, o clube francês, atual campeão da Europa, o Paris Saint-Germain, vai ter de pagar 60 milhões de euros ao ex-capitão da equipa, Kylian Mbappé. Foi o que decidiu o Tribunal do Trabalho de Paris para pôr fim a uma das maiores batalhas legais do futebol francês nos últimos anos. A decisão foi tomada após meses de discórdia. O avançado francês processou o clube por salários que, segundo o atleta, foram retidos nos meses de abril, maio e junho de 2024, pouco antes de deixar o clube da Ligue 1 para se juntar ao Real Madrid a custo zero. O clube francês argumentava que Mbappé, precisamente pelo facto de ter saído a custo zero, prescindiu dos salários dos últimos 3 meses de contrato. Miguel Videira com o Jornal da 1.